Alguma vez sentiu que, depois de partilhar algo muito pessoal, se arrependeu profundamente? É uma sensação amarga, não é? Pensamos que estamos a desabafar, a procurar apoio, ou talvez apenas a partilhar uma novidade, mas, por vezes, o que acontece é que abrimos portas para preocupações desnecessárias, julgamentos indesejados, ou até mesmo, infelizmente, para quem pode tentar manipular-nos. A verdade é que, à medida que a vida nos ensina e a sabedoria já nos acompanha há muito, percebemos que nem tudo precisa de ser dito em voz alta. Aliás, há segredos, há aspectos da nossa vida que, se os guardarmos para nós mesmos, nos trazem uma paz e uma serenidade que nada nem ninguém nos pode roubar. É um ato de autoproteção e de amor próprio, essencial para vivermos com dignidade e tranquilidade, especialmente depois dos 70 anos. Neste vídeo, vamos explorar 9 coisas que nunca, mas mesmo nunca, deveria partilhar com ninguém para proteger a sua paz, a sua privacidade e o seu bem-estar. Não se trata de ser egoísta, mas sim de ser sábio. Fique conosco até o fim, porque há algo no final que o vai surpreender e que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o que significa viver uma vida plena e protegida. Comecemos então pela primeira área, que é crucial manter em privado: a sua situação financeira detalhada e, mais importante ainda, os seus planos de herança. Pense bem, quando falamos abertamente sobre quanto temos guardado, sobre a nossa reforma, os nossos investimentos ou quem irá herdar os nossos bens, estamos a expor uma parte muito vulnerável da nossa vida. É natural que queiramos partilhar os nossos sucessos ou as nossas preocupações com quem amamos, mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm as melhores intenções, e até mesmo entre familiares e amigos pode surgir a inveja, o oportunismo ou a tentação de influenciar as suas decisões. De repente, pode ver-se a receber conselhos não solicitados sobre como deve gastar o seu dinheiro. Ou pior, pode atrair a atenção de pessoas mal intencionadas que veem uma oportunidade para se aproveitarem da sua generosidade ou confiança. Lembro-me de um amigo, o Senhor Manuel, que depois de ter comentado num almoço de família que tinha acabado de vender um terreno e tinha um bom dinheiro no banco, começou a ser alvo de constantes pedidos de empréstimos e investimentos mirabolantes por parte de parentes distantes que nunca antes se tinham interessado tanto por ele. A sua paz foi completamente perturbada e ele sentiu-se na obrigação de se justificar ou de recusar, o que gerou mal-estar e afastamento. Não se trata de desconfiar de todos, mas sim de reconhecer que a discrição, neste campo, é uma defesa poderosa. Os seus planos de herança, por exemplo, devem ser discutidos apenas com os seus advogados e com as pessoas diretamente envolvidas, e num momento que considere adequado. Anunciar quem vai receber o quê e quando pode gerar expectativas desmedidas, ciúmes e até disputas familiares ainda em vida. É um peso desnecessário que se coloca sobre os ombros, e o seu objetivo é viver os seus anos dourados com a máxima leveza e tranquilidade. Mantenha os seus detalhes financeiros para si ou para os seus consultores de confiança, e os seus planos de herança como um assunto a ser tratado com a seriedade e privacidade que merece. Seguindo em frente, há uma segunda coisa que, embora seja natural querer falar, deve ser partilhada com extrema cautela: os seus problemas de saúde em pormenor. É claro que quando enfrentamos desafios de saúde, sentimos a necessidade de partilhar com os nossos entes queridos. No entanto, contar todos os detalhes das suas doenças, sintomas, tratamentos ou medos mais profundos pode ter o efeito contrário ao que deseja. Em vez de apoio, pode receber pena, conselhos médicos amadores que não são úteis, ou sentir que se tornou um fardo para os outros. As pessoas podem começar a vê-lo como frágil, doente
e isso pode minar a sua própria autoestima e a forma como se percepciona. O seu bem-estar não depende apenas do corpo, mas também da mente e das emoções. Estar constantemente a revisitar e a descrever as suas maleitas pode amplificar a sua própria ansiedade e depressão. Já vi situações em que uma amiga, a Dona Rosa, que sempre foi uma pessoa muito alegre, começou a ser vista apenas como a senhora com os problemas de coração, porque era tudo o que ela partilhava. Isso limitou as conversas, afastou algumas pessoas que não sabiam como reagir e a própria Dona Rosa sentiu que a sua identidade se tinha reduzido às suas doenças. É importante ter um ou dois confidentes, talvez um filho ou um amigo muito próximo, para partilhar as informações gerais e obter apoio emocional. Mas os pormenores devem ser reservados para o seu médico. Fale abertamente com os profissionais de saúde, mas ao interagir socialmente, tente focar-se em tópicos mais positivos, nas suas paixões, nos seus planos e nas coisas boas que ainda o rodeiam. Não deixe que a sua saúde defina quem você é aos olhos dos outros. Agora, passamos para uma terceira área que tem o poder de perturbar profundamente a sua paz: os conflitos familiares ou ressentimentos passados. Todos nós, sem exceção, temos histórias familiares complexas, desentendimentos, mágoas antigas que, por vezes, teimam em persistir. É tentador desabafar sobre esses conflitos com amigos, vizinhos ou até conhecidos, talvez na esperança de obter validação ou conselhos. No entanto, ao partilhar os trapos sujos da sua família com quem é de fora, está a abrir uma caixa de Pandora. Primeiro, as pessoas que ouvem a sua versão dos factos nunca terão o contexto completo, e por isso a sua opinião pode ser tendenciosa e muitas vezes mais prejudicial do que útil. Podem alimentar o seu ressentimento em vez de o ajudar a superá-lo. Segundo, está a expor a intimidade da sua família a olhares externos, o que pode levar a fofocas e a julgamentos que não beneficiam ninguém e que, a longo prazo, só irão prejudicar as suas próprias relações familiares. Pense no impacto que isso tem na imagem que os outros têm dos seus filhos, netos ou irmãos. E mais importante ainda, ao reviver constantemente essas mágoas através da partilha com terceiros, está a impedir-se de seguir em frente e de encontrar a sua própria paz interior. A Dona Alice, uma vizinha muito querida, lamentava-se frequentemente sobre um desentendimento com a sua irmã, partilhando os detalhes com qualquer um que estivesse disposto a ouvir. O que ela não percebia era que, ao fazer isso, ela própria mantinha a ferida aberta, impedindo qualquer reconciliação e tornando-se conhecida na comunidade como a mulher amargurada. Se há um conflito que precisa de ser resolvido, o ideal é abordá-lo diretamente com os membros da família envolvidos, ou procurar a ajuda de um mediador ou terapeuta familiar, se for o caso. Mas partilhar esses pormenores com o mundo só prolonga o seu sofrimento e afasta a possibilidade de cura. Preserve a sua família, preserve a sua imagem e, acima de tudo, preserve a sua própria serenidade. Guarde essas batalhas para si, ou para quem realmente pode fazer a diferença na resolução, e não para meros ouvintes. Avançando para o quarto ponto, e este é um que muitas vezes carregamos em silêncio: os seus medos e inseguranças sobre o envelhecimento ou a morte. É absolutamente natural ter receios à medida que os anos avançam, seja o medo de perder a independência, de adoecer, de ficar sozinho ou, inevitavelmente, o medo da própria finitude. No entanto, expressar constantemente esses medos a qualquer um pode ter um impacto negativo na sua própria percepção e na forma como os outros o veem. Em vez de apoio e compreensão, pode encontrar olhares de pena, ou até mesmo pessoas que o acham pessimista e evitam a sua companhia, por não saberem lidar com esses temas tão delicados.
Constantemente falar sobre o que o assusta pode, paradoxalmente, alimentar esses medos, tornando-os maiores e mais presentes na sua mente. A partilha excessiva pode fazer com que se sinta mais vulnerável e menos capaz de enfrentar os desafios da vida. Lembro-me do Senhor. Francisco, que após os 75 anos, começou a falar com todos sobre o seu medo de cair, de ficar acamado, de ser um peso. Embora os amigos tentassem tranquilizá-lo, essa conversa constante acabou por levá-lo a isolar-se mais, a sair menos de casa, por receio de concretizar esses medos. A sua paz foi substituída por uma ansiedade crescente que ele próprio alimentava ao verbalizá-la constantemente. É vital processar estes sentimentos, sim, mas talvez através da escrita, da meditação, da reflexão espiritual, ou com um terapeuta. Se optar por partilhar, escolha um confidente muito específico, alguém que demonstre verdadeira empatia e sabedoria, e não que alimente a sua apreensão. Focar-se nas alegrias do presente, nas atividades que ainda pode desfrutar e nas pessoas que ama, é uma estratégia muito mais poderosa para manter a sua paz de espírito do que remoer nos medos do futuro. Permita-se sentir, mas escolha sabiamente a quem e como expressa essas profundas vulnerabilidades. A quinta coisa que fará bem em guardar para si são os seus erros passados ou arrependimentos profundos. Todos nós, sem exceção, temos um passado repleto de decisões das quais nos arrependemos, de oportunidades perdidas, de caminhos que não devíamos ter tomado. A tentação de partilhar essas histórias pode vir da necessidade de se desculpar, de procurar perdão ou simplesmente de desabafar. No entanto, reviver constantemente esses erros em conversas com outras pessoas pode ser contraproducente para a sua própria paz e bem-estar. Em primeiro lugar, nem toda a gente tem a capacidade de ouvir sem julgar. As suas mágoas podem ser usadas contra si, ou as pessoas podem formar uma opinião sobre si baseada apenas nesses momentos de fraqueza do passado, ignorando toda a sabedoria e força que conquistou desde então. Em segundo lugar, ao focar-se repetidamente nesses arrependimentos, está a aprisionar-se no passado, impedindo-se de viver plenamente o presente e de projetar um futuro de tranquilidade. A energia que gasta a lamentar-se poderia ser canalizada para atividades que lhe trazem alegria ou para novas experiências. A dona Laura, por exemplo, passava grande parte do tempo a lamentar-se por uma decisão de negócio errada que tomou na juventude, culpando-se e partilhando essa história com todos. Acabou por ser vista como uma pessoa que vivia do passado, e os seus amigos mais novos tinham dificuldade em relacionar-se com ela, pois parecia que ela não conseguia libertar-se. É crucial que você aprenda com os seus erros, perdoe-se a si mesmo e foque-se na lição aprendida, em vez da dor do acontecimento. A sua história pessoal é sua, e a forma como a conta é crucial. Transforme os seus arrependimentos em sabedoria, partilhando apenas a lição, se necessário, mas não os detalhes crus que o prendem a um tempo que já passou. O seu caminho para a paz interior passa por se libertar dessas correntes do passado e olhar em frente com esperança. E chegamos agora à sexta coisa que deve ser tratada com a máxima discrição, especialmente com pessoas pouco conhecidas: as suas opiniões fortes sobre política ou religião. Nestes tempos em que as divisões sociais parecem mais acentuadas do que nunca, discutir abertamente estes tópicos com quem não conhece bem ou com quem sabe que tem opiniões radicalmente diferentes é um convite quase certo para o conflito. A sua paz é um bem demasiado precioso para ser sacrificado num debate acalorado ou numa discussão que não levará a lado nenhum. A política e a religião são temas profundamente pessoais, que tocam em valores fundamentais e muitas vezes
em emoções muito enraizadas. Não há vitória a ser alcançada numa discussão com alguém que não está disposto a ouvir, e o resultado mais provável é o desgaste, a frustração e, pior ainda, o afastamento de pessoas. O Sr. Joaquim, um homem que adorava conversar e estar com os amigos no café, viu-se cada vez mais isolado depois de começar a expressar as suas opiniões políticas de forma veemente com todos, mesmo com aqueles que não partilhavam das suas ideias. O ambiente ficava pesado, as conversas tornavam-se incômodas e, pouco a pouco, as pessoas começaram a evitar a sua mesa. Ele sentiu-se incompreendido e sozinho, sem perceber que tinha sido a sua própria insistência em abordar temas divisivos que o tinha afastado. É perfeitamente saudável ter as suas crenças e valores, mas a sabedoria reside em saber quando e com quem partilhá-los. Reserve essas conversas para um círculo muito íntimo e de confiança, onde o diálogo é respeitoso e a troca de ideias é construtiva, mesmo que haja discordância. Com os outros, é preferível mudar de assunto, sorrir e aceitar que nem todos pensam da mesma forma, sem a necessidade de converter ou de convencer. A sua tranquilidade vale mais do que qualquer debate. Continuando o nosso caminho, chegamos à 7ª coisa que deve manter em absoluto sigilo: os detalhes dos seus relacionamentos íntimos ou da sua vida amorosa. Depois de uma certa idade, o amor e a companhia podem assumir novas formas, e é maravilhoso quando encontramos alguém especial ou quando cultivamos a intimidade com o nosso parceiro de longa data. No entanto, partilhar os pormenores desses relacionamentos com amigos, familiares ou conhecidos pode ser uma fonte de grande desconforto e até de problemas. A sua vida amorosa, seja ela com um novo parceiro ou com o seu cônjuge de décadas, é um santuário. Abrir essa porta para olhares externos convida a julgamentos, a comentários não solicitados, a fofocas e, por vezes, a inveja. As pessoas podem ter as suas próprias ideias preconcebidas sobre o que é adequado para a sua idade, ou sobre como deve conduzir a sua vida amorosa, e isso pode minar a sua felicidade e a sua confiança. A dona Emília, por exemplo, que encontrou um novo amor na sua 7ª década, sentiu-se constantemente sob escrutínio da família e de algumas amigas, que questionavam tudo, desde a sua escolha de parceiro até a forma como passavam o tempo juntos. Em vez de celebrar a sua felicidade, ela sentiu-se na defensiva e a sua relação perdeu parte da sua magia e privacidade. Se está num relacionamento, a comunicação e a partilha devem ser entre si e o seu parceiro. É um espaço sagrado que deve ser protegido de interferências externas. Partilhe-se a alegria geral de ter companhia, mas os detalhes íntimos, os desafios, os momentos especiais, devem permanecer apenas entre vocês. Isso fortalece o vínculo, protege a sua privacidade e permite que a sua relação floresça longe de olhares curiosos ou críticos. É a sua felicidade, e ela merece ser protegida com todo o carinho. A 8ª área a manter em privado, e esta é fundamental para a sua segurança e bem-estar, são os pormenores da sua vida doméstica ou vulnerabilidades de segurança. À medida que envelhecemos, podemos, infelizmente, tornar-nos mais vulneráveis a golpes e a crimes, e por isso, a discrição é a sua melhor amiga. Falar abertamente sobre a sua rotina diária, como a que horas sai para as compras ou para o médico, quando vai de férias, onde guarda os seus objetos de valor, se tem um sistema de alarme, ou até mesmo os horários em que os seus familiares o visitam, pode, sem querer, transformá-lo num alvo. Essas informações, mesmo que partilhadas inocentemente com um vizinho que mal conhece ou num telefonema mais alto na rua, podem chegar aos ouvidos errados e serem usadas para planear uma invasão, um assalto ou uma burla. O Sr. Alberto, por exemplo,
costumava contar a toda a gente que ia visitar os netos no estrangeiro durante um mês inteiro, deixando a sua casa vazia. Quando regressou, descobriu que tinha sido assaltado. Nunca se soube ao certo como os ladrões sabiam da sua ausência prolongada, mas a sua partilha aberta foi, sem dúvida, um fator de risco. Não se trata de viver com medo, mas sim de ser proativo na proteção do seu espaço e da sua segurança pessoal. Seja discreto sobre os seus bens, sobre os seus movimentos e sobre as medidas de segurança que tem ou não tem em casa. As suas rotinas e os seus bens mais valiosos são informações que devem ser guardadas com o máximo cuidado. Se tiver de partilhar a sua ausência com alguém para que o ajude a verificar a casa, escolha uma pessoa da sua total e incondicional confiança e com o mínimo de detalhes possível. A sua tranquilidade e a segurança do seu lar são preciosas e devem ser protegidas a todo o custo. Finalmente, chegamos à nona e última coisa que é sábio não partilhar com ninguém demasiado cedo: os seus planos para grandes mudanças de vida. Quer esteja a pensar em vender a sua casa, mudar-se para uma nova cidade ou país, fazer um investimento significativo ou até mesmo iniciar um novo projeto na sua reforma, anunciar estes planos antes que estejam bem solidificados e decididos pode trazer mais complicações do que benefícios. Ao partilhar os seus planos prematuramente, está a abrir a porta a uma enxurrada de opiniões não solicitadas, de conselhos contraditórios, de tentativas de o influenciar, ou até de críticas que podem semear a dúvida e a ansiedade. Familiares e amigos, com as melhores das intenções, podem querer protegê-lo de riscos percebidos, mas ao fazê-lo, podem acabar por minar a sua confiança e a sua capacidade de tomar as suas próprias decisões. O que para si é uma aventura ou uma necessidade, pode ser visto por outros como uma loucura ou um perigo. A dona Palmira, por exemplo, sonhava mudar-se para o Algarve após a reforma. Começou a contar a todos os seus planos e, em pouco tempo, estava a ser bombardeada com histórias negativas sobre o Algarve, sobre o custo de vida, a dificuldade de encontrar casa e até sugestões para ficar na sua cidade natal. A avalanche de opiniões fez com que ela quase desistisse do seu sonho, sentindo-se esgotada e confusa. A sabedoria aqui é simples. Planeie os seus passos cuidadosamente. Procure o aconselhamento de profissionais, advogados, consultores financeiros, imobiliários. E só depois de ter tomado a sua decisão firme e os seus planos estiverem bem encaminhados, anuncie-os ao mundo. Permita-se ter o espaço e a liberdade para decidir o seu próprio caminho, sem a pressão de influências externas. As suas grandes decisões de vida são suas, e a sua paz dependerá de como as protege até ao momento certo. Chegamos ao fim da nossa conversa, e espero que estas 9 reflexões o ajudem a proteger algo tão valioso como a sua paz, a sua privacidade e o seu bem-estar. Lembre-se, o poder de decidir o que partilha com o mundo é um dos maiores presentes que a idade e a experiência lhe podem dar. Não se trata de se isolar, mas sim de escolher sabiamente quem merece a sua confiança e quais são os aspectos da sua vida que devem permanecer no seu santuário interior. Ao guardar certas coisas para si, está a criar um escudo protetor contra preocupações desnecessárias, julgamentos e influências externas que podem roubar a sua alegria. Está a preservar a sua energia para o que realmente importa: viver cada dia com plenitude, rodeado de afeto genuíno e de serenidade. Pequenas mudanças na forma como se relaciona com o mundo e na gestão da sua própria história podem fazer uma enorme diferença na sua felicidade diária. O seu bem-estar é a sua responsabilidade, e a discrição é uma ferramenta poderosa para o alcançar. Partilhe nos comentários. Qual destas dicas ressoou mais consigo? Ou há algo mais que você, com a sua sabedoria, aprendeu a guardar para si para proteger a sua paz?
Adoraríamos ouvir as suas experiências e aprender com elas. A sua perspectiva é muito valiosa para nós e para toda a nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe o seu like para nos mostrar o seu apoio e subscreva o canal para mais conteúdos que o ajudem a viver a sua melhor vida em todas as suas fases. Cuide bem de si, proteja a sua serenidade e viva a sua vida ao máximo, com a sabedoria que só a idade nos pode dar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.